Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurado os que são misericordiosos. O item 9, onde o título é O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Argueiro é um cisco. Trave, vocês conhecem, ali no futebol, na goleira, né? Tem a trave, que é um pedaço de madeira bem maior do que um cisco. Então, como é que a gente vai criticar o nosso irmão por pequenas coisas, se muitas vezes nós temos defeitos muito maiores? A gente costuma muito apontar os defeitos dos outros. E a gente esquece que quando a nossa mão faz assim, um dedo eu aponto para aquele que eu estou criticando. 3 apontam para mim e 1 aponta para Deus, que tudo vê e tudo sabe. Quantas vezes a gente presenciou ou fez parte numa conversa, numa roda de colegas ou de amigos entre aspas, ou de familiares, onde naquele momento está faltando uma pessoa. E todos começam a falar mal daquele que não está. Mas será que aquela criatura só tem defeitos? Será que não tem nenhuma qualidade? E quem somos nós para apontar o defeito dos outros? Primeiro, nós temos que enxergar as nossas falhas. E com este capítulo, Jesus quer dizer assim: aquele defeito que eu estou enxergando no meu irmão é porque eu os tenho. E então, como uma autodefesa, eu procuro enxergar nas outras pessoas. Mas isso, nós temos que acender um sinal vermelho. Sempre que eu achar alguma coisa errada em alguém, pode ser dentro da minha casa, com qualquer pessoa que eu convivo, antes de eu falar, eu tenho que procurar pensar, mas será que eu não sou assim? Quantas vezes a gente chama uma pessoa de irritante, mas será que eu também não irrito os outros? Ou eu chamo de ciumenta, mas será que eu também não tenho ciúmes? Ou se eu acho que meu irmão é muito mandão, mas e eu não sou mandona? Então a gente tem que pensar muito bem antes de criticar alguém. Conta uma história que Jesus passeava com os seus apóstolos e passaram por um cachorro morto. E os apóstolos todos reclamaram daquele cheiro ruim e só assim coisas ruins. E Jesus disse assim: vocês viram como ele tinha os dentes bonitos? Então, como Deus é pura bondade, Jesus, que é seu filho, também é a continuação do puro amor, ele enxergou que algo bom naquilo que os outros só enxergaram ruim. E esse evangelho, quando fala que não é para a gente querer tirar o cisco do olho do outro, antes de tirar do nosso próprio olho, é para a gente procurar também, além de reconhecer os nossos defeitos,
procurar algo de bom no outro. Vocês lembram que tinha na SBT uma novelinha que se chamava Poliana? E o que a Poliana fazia? Sempre procurava o lado bom de todas as situações. Quantas vezes nós evitaríamos discussões, problemas com as pessoas com quem a gente convive, se a gente fosse um pouco poliana? Se a gente procurasse, antes de ver o mal, ver o bem. Continuando, diz assim: argueiro é comparado com um cisco e trave com um poste. Então, Jesus chama de hipócritas aquelas pessoas que se consideram melhor que as outras, que passam apontando os defeitos dos irmãos e se esquecem que os seus são muito maiores. E aí tem um senhor que dizia assim: nada mais vazio do que uma pessoa cheia de si mesmo. Aquela pessoa que acha que tudo sabe, que é dono da verdade, que é dono da razão e que não para escutar ninguém. Reparo nas pequenas deficiências dos outros, ou seja, no cisco. Jesus condena a censura em nosso olhar. Isso não significa que devemos passar a mão por cima das falhas alheias. Então, Jesus não quer também que a gente desculpe a todos. Não é bem assim. Nós temos que enxergar, mas não para apontar e criticar, mas para que não façamos igual. Tem pessoas que reparam somente naquilo que não é legal e esquecem de prestar atenção nas qualidades. E isso é por causa do nosso orgulho. É um dos maiores problemas nossos, é o orgulho, né? Quantas vezes nós não damos o braço a torcer? A gente sabe que o outro tem razão, mas o nosso orgulho não deixa. A gente acha que vai se rebaixar. E não é se rebaixar, é ser justo. E cada um julga pelas suas próprias medidas ou pelas próprias experiências. Isso significa: o que é certo para mim pode não ser correto para outra pessoa. E quem disse que eu sou o dono da razão? Quem disse que o que eu penso é o certo? O ser humano tem uma inclinação para a censura. Isso a gente sabe, né? É da natureza humana. Sempre querer censurar tudo. O ensinamento de Mateus indica que não devemos julgar ao próximo, não desejar para o outro aquilo que nós não gostaríamos que desejassem para nós. Aprender a conviver uns com os outros, respeitando as possibilidades, as circunstâncias, assim evitando momentos desgastantes que ocorrem nos relacionamentos interpessoais, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre colegas. O não julgar, evitando o quê? Discriminar, evitando crítica destrutiva, não denegrir a imagem do outro, não diminuir o próximo. Quantas pessoas, para quererem ser melhor que os outros, como não são, elas procuram rebaixar o outro. Ver as piores defeitos no outro para não olharem para o seu próprio defeito. Depois no item 10, que também é deste capítulo, diz assim: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho. Imagine, né? Se a gente pudesse se olhar no espelho e enxergar como a gente realmente é, enxergar os nossos defeitos, e muitas vezes a gente enxerga, mas não admite, pudesse de certo modo
transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Aqui ele fala que aquela pessoa que faz a caridade, mas não faz no silêncio, sai contando para todo mundo que fez a caridade, isso não é a verdadeira caridade. Isto é ao contrário do que Jesus quer. Ele quer que o que a mão direita faça, a esquerda não saiba. Porque a gente esquece que, às vezes, a gente está humilhando aquela pessoa que está recebendo a caridade. Se a gente se colocar no lugar daquele que está sendo ajudado, será que ele quer ser exposto? Será que ele quer que todo mundo fique sabendo que ele precisa ser ajudado? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Quanta coisa errada a gente faz. Ainda mais em tempos de redes sociais, né? Que se posta tudo que se faz. E aí a gente tem, se ele pudesse não fazer uma bondade para alguém, fizesse para aliviar o nosso coração. E não para mostrar para os outros como eu sou bonzinho. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, todas essas lições, e essa aqui foi Mateus que passou para nós, né, que aprendeu com Jesus, foi para já pensar tanto tempo atrás, e Jesus sabia que o nosso maior problema seria o nosso orgulho. E já deixou as lições para apontar, para que a gente reconheça onde estamos pecando. Então, nossa jornada de mais de 2000 anos ainda não foi suficiente para aprendermos. Continuamos pecando nos mesmos erros, nos mesmos problemas. Orgulho, vaidade. Mas a cada dia a gente tem uma nova oportunidade de se melhorar. E eu acho que a gente então sempre, pelo menos é isso que eu estou procurando fazer, quando eu vou falar a alguém, às vezes eu falo, eu critico, mas ao mesmo tempo já vem essa lição na minha cabeça e eu penso assim, mas eu não sou o retrato disso? Então esse é o convite para a gente, antes de apontar o defeito dos outros, procurar corrigir os nossos,
reconhecer e conviver. Bem, então agora vamos passar para o passe coletivo. Peço que cada um se concentre em Jesus, neste amado Filho de Deus que veio para a nossa terra, para nos ajudar, para nos apontar o caminho, para nos deixar lições, para que um dia cada um de nós possa ser um espírito de luz. Pai amado, derrame suas bênçãos sobre todos que estão aqui neste momento e todos que nos acompanham pelas redes sociais, e que possa também a sua luz chegar a cada um dos nossos familiares e a sua luz espalhe também pela nossa cidade, pois todos precisamos de muitas bênçãos sobre os nossos governantes, sobre as pessoas que detêm o poder, para que sejam mais humildes e que possam, de alguma forma, ajudar para que este país possa voltar a trilhar o caminho do crescimento. Pai amado, eu te agradeço por mais esta semana que se inicia e que possamos ter a oportunidade de melhorarmos cada dia um pouco. Que assim seja.